no primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Esse mês de maio também nós renovamos os votos dos nossos filhos da fé, nossos filhos de oração. É um movimento que começou na SAF, mas hoje é espalhado. Então nós, os mais adultos, adotamos os jovens para orar por eles o ano inteiro, para poder aconselhá-los, para poder acompanhar a caminhada e o crescimento de fé dele, tá bom? Então, se prepare que nesse dia do jovem presbiteriano também é um dia de adoção. Nós vamos adotar os nossos filhos na fé. Primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos diz assim a palavra do Senhor. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou vocês com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai resolveu pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Vamos orar. Pai Santo, Eterno Senhor, tende compaixão de nós, que a Tua misericórdia possa valer naquilo que nós ouvirmos nessa noite, para que mesmo em estado de pecado ainda não estando completamente revestido da Tua glória, mas ainda assim, no Teu nome, nós possamos estar atento particularmente a que Tu há de nos dizer nesta noite, por meio da Tua santa palavra. Aguce os nossos ouvidos, adorne a nossa alma, acalanta o nosso coração, para que nós sejamos sensíveis à Tua voz. É a minha oração, Pai eterno, no nome de Jesus. Amém. Eu vou pregar bem devagar, para não dar um estrondo aqui de tosse, mas eu vou pregar como presbiteriano. Então tenha um pouco de paciência comigo. Eu já disse para vocês algumas vezes que a missão da igreja é uma missão árdua, gloriosa, mas árdua. Porque Deus nos comissionou pregar, falar, anunciar
aquele que não nasceu de maneira comum. Ele nasceu de uma virgem. Ele não teve um pai terreno. Ele vivia dizendo que era Deus. E ele morreu e se ressuscitou. E foi voando para o céu. E disse que vai voltar voando para que onde ele esteja, nós estejamos também. Sinceramente, essa é uma notícia que só ecoa no coração de quem tem fé, meus irmãos. Porque a gente só viu isso nos super-heróis da Marvel. A gente isso não é crível a ideia humana. Mas se vier um anjo e disser para nós que essa história não é verdadeira, nós o amaldiçoamos. Porque é disso que depende a nossa vida. Crer naquele que veio, morreu, voltou a viver, foi para o céu e voltará para nos buscar, para nós, para que nós possamos estar com Ele para toda a eternidade. Essa história começa a ecoar a partir da ascensão do nosso Senhor Jesus. A gente vem compartilhando desde a Páscoa, a crucificação, a morte, a ressurreição, os alertas que Ele deu a respeito da igreja. E na semana passada eu falei com vocês sobre a direção de Deus, a doutrina de Deus para a vida da igreja pós a ascensão de Jesus, pós o ressuscitamento do Senhor. Ele disse para nós: cuidado com o amor que você tem amado. Cuidado para esse amor não ser apenas uma expressão da erotização humana. Cuidado para que esse amor não seja apenas um amor humano, um amor construído nessa terra pela necessidade, pelas condições, pela situação. Eu amo porque é meu filho, porque é meu pai, porque é minha mãe, porque é minha esposa, porque é meu irmão em Cristo. Cuidado, porque se esses tipos de revelação de amores não estiver ungido pelo amor verdadeiro, pelo amor de Deus, de nada vai adiantar. E hoje eu quero falar com vocês sobre mais um cuidado, sobre mais um alerta, sobre mais uma direção que Deus nos dá acerca dessa igreja que vive sem a presença do Jesus ocular, sem a presença do Jesus físico, do Jesus de Nazaré. E para isso eu quero te falar algumas coisas que possivelmente algumas delas você já sabe, ou todas elas, mas só para te relembrar. Aquele momento do você sabia. Por exemplo, você sabia que a primeira vez que a igreja é chamada de igreja, de eclesia, foi no ano 190 depois de Cristo. Ou seja, depois desse episódio que a gente leu aqui, o próximo a ele, 190 anos depois que a igreja é chamada de igreja. Antes a igreja não era chamada de igreja, era chamada dos do caminho. Você sabia que a igreja, nos 3 primeiros séculos depois de Jesus Cristo, depois desse episódio que a gente acabou de ler, ela não se reunia em templos, ela se reunia em casas, ela na varanda, na garagem, no terraço, no quintal, debaixo da árvore. Você sabia que o primeiro templo cristão, o primeiro lugar para adoração de cristãos a ser construídos, foi construído por um imperador que se duvida radicalmente até que se ele era cristão ou se ele estava simplesmente adornando assim, fazendo a vontade do povo, fazendo uma jogada política. E que essa igreja, que esse templo que fora construído, o primeiro templo chamado cristão, ele foi construído
com os ônus do Estado. Quem construiu a primeira igreja cristã foi o Estado. Quem construiu o primeiro lugar de adoração dos cristãos, os cristãos se reuniram, foi um governo, foi um império. Você sabia que a ideia de construir esse templo foi de uma irmã? Dizem que ela se converteu ao evangelho da mãe do imperador, do Constantino, da Helena. Ela que deu a ideia, vamos construir um lugar de adoração. Essa ideia não foi extraída da Bíblia, da palavra de Deus ou da voz de Jesus. Foi uma irmã que deu uma ideia, que eu acho que foi uma boa ideia. E aí, o filho dela, que era o imperador, foi lá, pegou dinheiro, não tirou do bolso não, pegou dinheiro do Estado e construiu um lugar para os crentes reunir. Você sabia que os púlpitos dessas... Aí começou a ser construído uma série de igrejas. E os púlpitos dessa igreja, o púlpito a gente chama, não é bem um púlpito ou altar em alguns lugares. Esse espaço aqui na nossa igreja são 3 metrinhos. Eles eram elevados, eles eram mais altos para impor a autoridade sacerdotal do sacerdote ao átrio, às igrejas. E que nesse púlpito tinha um trono. E só quem sentava naquele trono era o bispo. Aquele trono era a cátedra. Era o lugar da emanação do poder de Deus. Então ele sentava ali, o poder de Deus emanava sobre ele. Ou pelo menos eles diziam, né? O clero dizia que era assim. Ninguém podia sentar naquele trono. Era o rei representativo. E ele pregava sentado. Porque se ele levantava, a cátedra, a unção do trono, poderia não o acompanhar. Tempos depois, os lugares foram mais elevados ainda. Se vocês pegarem livros antigos da Idade Média, os lugares eram como aqueles caminhões da rede elétrica, quando conserta poste, aí tinha um lugar bem alto assim, que tinha uma escadinha por trás, que era, o bispo ficava bem mais alto do que todo o clero, do que todo o átrio, para que desse a impressão mesmo que ele estava acima de todos, que ele estava em conexão, em conectividade com um Deus Todo-Poderoso. Até as igrejas, esses lugares de adoração começam a ser construídos em lugares altos. Se bem que a literatura diz que era para 2 motivos. Um deles era para observar o inimigo que vinha. Mas o principal, o espiritual, ou pelo menos a ideia da espiritualidade, era para dizer que a igreja está perto do céu, está perto de Deus, tem autoridade espiritual sobre todos. Por isso aqui no Rio de Janeiro nós temos muitas igrejas no topo de morros, de montes. Aqui em Mauá tem também. Não era por acaso que isso acontecia. Você sabia que Jesus e os apóstolos, seus discípulos, a priori nunca construíram uma igreja, nunca, nem Paulo, nem Pedro, nem João, nunca construíram um templo religioso, um lugar de adoração. Eles viviam o evangelho onde a vida acontece, na vida das pessoas. E agora nós fazemos parte de um clero. Nós fazemos parte de uma cátedra, nós fazemos parte de uma igreja, e que tem a missão santa e bendita de espalhar esse evangelho da graça à vida de muita gente. Aliás, essa é a nossa missão principal, assim, se não a única missão, as outras todas estão ligadas a estas, de demonstrar o amor de Deus para a vida de todo mundo. Mas demonstrar o amor de Deus na vida de quem? Ou melhor, demonstrar o amor de Deus como? De que maneira?
através dessa igreja construída, dessa igreja denominacional, dessa igreja nominada, ou de fato através da vida da igreja verdadeira. Porque aquela igreja que fora construída pelo imperador, de verdade não era uma igreja, era um lugar para a igreja se reunir. Essa igreja aqui, que a gente chama de igreja, que os irmãos da antiguidade, que fundaram a igreja há 40 anos, que com muito sacrifício, com muito ardor, com muito suor, construíram, eles construíram um lugar de adoração. E aí, pela graça de Deus, o Espírito Santo foi visitando gente. Aí visitou você, visitou a tua família, visitou a mim, visitou o presbítero Luiz, a Monique, a Larissa, a Deise, visitou e vai vindo para vocês todos se ajuntarem, se reunirem, se fortalecerem, aprenderem de mim, serem iluminados por mim e espalhar essa luz à vida das pessoas, as trevas que já estão morrendo de fato. Esse texto que a gente acabou de ler, ele é um texto que possivelmente foi escrito 50 anos depois da morte, depois da ascensão do nosso Senhor Jesus. Depois desse episódio que a gente acabou de ler aqui, contado por essa história. Quem escreveu foi o Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho lá. O terceiro Evangelho na Bíblia lá. E ele começa escrevendo para quem? Se você olhar o texto vai dizer assim: escrevi primeiro livro ó Teófilo. Ele escreveu para esse sujeito chamado Teófilo. Mas quem é Teófilo? Quem é Teófilo? Você sabe quem é? Nem eu. Ninguém sabe quem é Teófilo. Então para quem que Lucas, né, o médico, escreveu esse texto? Ele escreveu esse texto para a igreja. Não escreveu para a cátedra, não escreveu para o trono, não escreveu para o bispo, não escreveu para as paredes do templo, escreveu para mim e para você. Ele começa escrevendo para te alertar, para nos alertar acerca de alguns cuidados que nós temos que ter na nossa caminhada enquanto filhos e filhas de Deus. E ele começa dizendo: uma coisa vocês têm que saber. Uma coisa eu preciso ratificar para vocês, para que vocês nunca se esqueçam disso. Mesmo você que não acredita muito, acha essa história desse sujeito que nasceu de uma virgem, que vivia dizendo que era Deus, que morreu, que voltou a viver, que foi voando para o céu e diz que vai voltar voando para te levar para o lugar que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e não, teu coração não sentiu, ou seja, um lugar que ninguém conhece. Para você saber que essa história louca, absurda, é verdadeira. Eu quero ratificar para vocês, diz Lucas no seu texto. Ele diz: eu vim, versículo 2, até o dia que depois de haver dado os mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, ele foi elevado às alturas. A este também, depois de ser padecido, de ter sofrido, de ter sido maltratado. Aí ele diz: ele ressuscitou. Então Lucas veio afirmar, ratificar, cravar na minha, na tua alma, que Jesus Cristo está vivo, que ele ressuscitou dentre os mortos. Ele não só ressuscitou, ele não foi ressuscitado, ele voltou à vida. 50 anos depois. Imagina, pensa comigo. Quem nasceu aqui depois dos anos 2000? Levanta aí. Aqui, não sei. Olha lá, uma galera aí, ó. Nasceu depois dos anos 2000 lá, ó. Viu lá? Você lembra o que aconteceu no dia 11, você só, que nasceu depois dos anos 2000, você sabe o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001? As Torres Gêmeas.
tem 22 anos, mais ou menos, vou fazer, né? 2001, estamos em 23. É porque a gente sabe muito de geografia, matemática. A queda das Torres Gêmeas. Você lembra onde é que você estava nesse dia? Não lembra não? Então, foi um dia marcante na nossa vida. Eu lembro perfeitamente onde eu estava. A transmissão quase ao vivo de um atentado terrorista na maior nação, na nação mais poderosa do mundo. A gente lembra verdadeiramente o que aconteceu. Agora, volta um pouquinho só. Quem nasceu nos idos de 90 já tem uma galera mais 90, assim. Você lembra dessa música aqui, ó? Agora não sei quantos milhões que eram, mas eram acho que 70 milhões. 70 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção. Você lembra dessa música, você que nasceu em 90? Tá se referindo a quê? Ó, Copa do Mundo de 1970. Quem fez o segundo gol do Brasil, da galera de 90. Segundo gol do Brasil na final. Quem nasceu em 90? Fala aí, quem fez o segundo gol? Você sabe, João Pedro? Vamos fazer um papai passar vergonha. Então, só o João Pedro. Isso aconteceu há mais ou menos 52 anos atrás. Não fala nada não, que a gente só sabe de geografia. 52 anos atrás. Você já não lembra mais. Esse episódio aconteceu há mais ou menos 50 anos passados. E olha que hoje, você tem um recurso da internet, dos meios de comunicação. Naquela época a tradição era oral, era passando de pai para filha. Era tipo aquela corrente que você fez aqui naquele encontro de casais. Chega lá na frente, a história está toda diversa. Todo mundo já havia esquecido disso, daquele final de semana, lembra? Que a gente passou aqui alguns tempos atrás. Todo mundo já não vislumbrava mais daqueles irmãos que foram andando e conversando sobre o que havia acontecido no dia passado. Daqueles irmãos que na outra semana estavam pescando. Daqueles irmãos do Pedro que tinha negado Jesus e que Jesus falou: tu me amas, Pedro, tu me amas. Não estava perto, não era como os 20 anos do World Trade Center, das Torres Gêmeas. Está na nossa memória ainda, havia 50 anos passados. O desespero estava batendo forte, dizendo assim: a gente foi reanimado, mas o Messias realmente não voltou, que já passaram 50 anos e nada aconteceu. Aí Lucas, que escreveu Lucas, na verdade possivelmente era uma carta só, Lucas e Atos, dividido em 2 capítulos, em 2 partes. Ele fala assim: olha, Teófilo, eu vou escrever uma carta para você, para que o povo, para que a igreja entenda, seja ratificado no coração deles, que Jesus Cristo ressuscitou de verdade. Porque eles estão vivendo como que isso não fosse verdadeiro. Isso não está sendo algo que está gerando a paixão da missão deles na terra. Eles se esqueceram desse chamado, desse comando do Senhor Jesus. E Ele ratifica, e Ele intensifica no coração das pessoas. Nessa primeira parte da mensagem, o Espírito está dizendo para mim e para você, para que você e eu nunca deixemos de crer que Jesus Cristo está vivo,
que agora você já não consegue mais tocar nele com os tatos das tuas mãos. Você não consegue mais vê-lo com os olhos, com a menina dos teus olhos. Você não consegue mais sentir o cheiro dele com o seu olfato. Mas ele está vivo. Ele só não está mais encarnado, mas ele está vivo. Ele ressuscitou. E esse que Lucas disse que ele apareceu pelo menos uns 40 dias, é o mesmo que está sobre a tua vida. É o mesmo que regenera a tua alma, que fez com que a nossa alma apodrecida, a nossa alma dilacerada, a nossa alma que estava perecendo, voltasse à vida. Mas ele afirma, esse Jesus, ele é o Messias. Porque o povo falou, não pode ser. Porque nada aconteceu, já passaram-se 2023 anos. Cada dia que passa parece que está pior. A violência, a maldade, a falta de amor, parece que as coisas saíram no controle. Então Lucas escreve essa carta para dizer para você que não, nada saiu do controle. Ele continua sendo Deus, Ele está vivo. Ele é o Messias, Ele é o Salvador. Você sabe que essa história ela é tão estranha, que até hoje, segundo o relato de um amigo, eu nunca fui em Israel, mas que já foi, disse que até hoje, tem gente lá em Israel que se diz ser o Messias. Um negócio louco mesmo, é tipo aquela história. Eu não gosto de contar minhas piadas, que ninguém ri, mas vou contar essa. A história do cara que dizia que era Napoleão Bonaparte, né? Eram dois loucos. E um dizia que era Napoleão Bonaparte. Aí o outro louco pergunta para ele, você é quem? Aí diz, eu sou Napoleão Bonaparte. Aí ele pergunta, quem te disse isso? Aí ele disse, Deus. Aí o outro louco responde assim, mentira, eu não disse nada. Lá em Israel tem um monte de gente dizendo que é o Messias e tem uma clínica especializada em tratar de gente que se diz ser o Messias. Você vê, até hoje. Maluca está afirmando, Ele é o único Salvador. Ele é o Messias que prometeu vir, veio e voltará para te levar em você de verdade, crendo nele, para que onde ele esteja, você esteja também eternamente gozando da glória dele para sempre. Ele é Deus, Ele é o verdadeiro Deus. Ele é o teu Salvador. Ele é o Salvador da tua alma. Nós estávamos perdidos, meus irmãos, mortos de fato, mas Ele veio e morreu, sofreu, derramou sangue por nós, para nos fazer ressuscitar junto com Ele. Ele é o Todo-Poderoso, diz o Lucas nesse texto. Ele é aquele que reconstrói o que fora destruído. Pouco tempo depois que o Lucas escreve essa carta, no ano 70, o templo de Jerusalém é destruído. O templo judeu, mas era o templo de Jerusalém. Tinha um significado simbólico, representativo a respeito da religião. Mais de 1 milhão de judeus são mortos
no ano 70, 20 anos depois que Lucas escreve esse texto. Pensa comigo, meus irmãos. Aquele que havia de voltar, ele volta, morre, alguns até o veem. Mas as coisas não mudam, o povo continua sendo oprimido. 1 milhão dos religiosos morrem. O sinal de interrogação, ele é cravado no coração daquele povo, meus irmãos. Será que vale a pena seguir esse Cristo? Ou será que é Ele mesmo? Ou será que nós entendemos o que Ele disse? Porque algo me parece estranho demais. Como eu disse há pouco, parece que as coisas estão indo a pior. A minha vida não está melhorando. Será que é isso mesmo? Então, lembra que eu venho falando para vocês? O Jesus que é 100% Deus e 100% homem. É estranho também. As duas naturezas se referem ao nosso Senhor Jesus. O Jesus Deus, na encarnação, quando João escreve assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Ele está dizendo o seguinte: o Jesus Deus agiu no Jesus homem. O Jesus Cristo moveu-se no Jesus de Nazaré. É por isso que o Jesus de Nazaré ora por pessoas aleijadas e elas saem andando, olha por pessoas cegas e elas abrem os olhos, ora por gente que já morreu e ela volta à vida. É por isso que o Jesus de Nazaré multiplica bênçãos, cura enfermo, porque o Jesus Deus, o Jesus Cristo, move no Jesus homem, no Jesus de Nazaré. Mas agora o Jesus de Nazaré morreu. Todo mundo viu, ou parte daqueles que viviam naquela época, viram ele morrendo. Ele mesmo afirma a sua morte. Às 15:00 ele diz: Pai, a ti entrego o meu espírito. E o texto diz que ele expirou, que ele morre. Mas quem morreu? O Jesus de Nazaré, o Jesus homem, o Jesus Deus. Ele vive para sempre, ele é eterno. E agora, se o Jesus de Nazaré, se o Jesus homem não existe mais, aonde o Jesus Deus vai agir? Louvado seja Deus. Se você está com a sua Bíblia aberta, ele escreve no verso de número 8, porque os discípulos perguntaram: Senhor, quando é o tempo da restauração de Israel? Eles estavam perguntando: quando é que tu vai vir? Quando é que o Messias virá? Quando é que vai haver, na linguagem mais ampla, um rebuliço no tempo, no povo aí? Quando é que isso vai acontecer? Aí o Jesus ressurreto, que não é mais o Jesus de Nazaré, move assim, fala assim: ó, esse tempo não cabe para vocês. Ou seja, para com esse negócio de querer ver fenômeno. Ele diz assim: olha, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ele está dizendo: o Jesus de Nazaré vai ser assunto aos céus. Agora é só o Jesus Deus, é o Deus Todo-Poderoso, é o Espírito de Deus, que já não moverá mais no Jesus terreno, no Jesus homem,
Ele moverá na tua vida, na vida de cada um de vocês. Ele moverá na igreja dele. Nós somos os Cristos dessa geração. Nós somos os cristãos. Nós somos aquele a quem Deus escolheu para propagar a luz de Cristo à vida das pessoas, para proclamar libertação ao cativo, para desalgemar os acorrentados. O Jesus, Deus agiu no Jesus homem, mas agora o Jesus Deus está agindo na vida de cada um de nós, enquanto filhos e filhas de Deus. Irmão, isso dava para dar um glória e uma pirueta, dava para rodar, ficar rodando assim, ó, até o final do culto, porque a glória do Senhor foi derramada na tua vida, meu irmão. A glória do Senhor foi apresentada a você para que eu e você façamos parte dela, porque a terceira coisa que Lucas fala através desse texto é isso. Ele diz, ó, se vocês ainda não entenderam, se vocês ainda não notaram, eu quero dizer para vocês que esse Cristo que foi voando para o céu, foi para as alturas, vocês não o verão mais da forma que vocês o viram enquanto ele estava encarnado na terra. Mas tem uma coisa que vocês precisam entender, que esse Cristo prometeu para vocês: eu vou, mas vos mandarei o Espírito Santo, e Ele convencerá vocês do pecado, da justiça e do juízo. Sabe o que Ele está dizendo? Qual de vocês, que se o filho lhe pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra? Que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ele começa esse texto dizendo assim, olha, se bater, abrir-se-vos-á. Se buscar, vocês vão achar. E ele termina dizendo assim, porque Deus dá a todo aquele que pede, sabe o quê? O Espírito Santo. Você pensar, não precisa abrir não. Esse Lucas que escreve esse texto, ele é que escreve isso. Ele diz assim, ó. Ele diz assim, ó. Lucas 11. Porque isso vos digo, dar-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, o que busca encontra, o que bate e abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós, aí ele fala esse texto no versículo 3 ele diz, ora, se vós sois maus, sabei das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Eu vou te dizer só o que acontece quando o Espírito Santo faz parte da sua vida. O Espírito Santo é o capacitador. O Espírito Santo é a terceira pessoa da triunidade divina. Ele capacita você, sabe? Você não tem condições nenhuma, mas Ele te capacita. O Espírito Santo é o dínamos. O dínamos é a palavra grega, da onde vem a raiz dinamite. Ele explode. Ele transforma. Ele converte, Ele restaura. Ele é o vaso, Ele é o oleiro. Ele transforma. O Espírito Santo, Ele é o renovador.
Ele melhora a vida. Ele melhora você enquanto ser humano, enquanto servo de Deus. E nós estamos na dispensação do Espírito Santo. O Pai criou, o Filho regenerou, e o Espírito Santo trouxe a vida. Agora você já orou a Deus, dizendo: Senhor, eu quero a capacitação, a renovação e o poder do Espírito Santo. Aqui se inaugura a igreja movida pelo poder do Espírito Santo. Eles já não viam no Antigo Testamento, eles são direcionados pela pessoa do Pai. Não que a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito não estivesse, mas é a economia da Trindade. Quando o nosso Senhor estava encarnado, é pela pessoa do Filho. Mas esse Jesus foi assunto aos céus. Esse Jesus que está vivo, esse Deus Todo-Poderoso que move sobre as nossas vidas, Ele agora move por meio do Espírito Santo. Aqui inaugura a igreja do Senhor. Ele diz: olha, cuidado. Assim como Ele disse na semana passada, cuidado com o amor que você está amando. Hoje Ele está dizendo: cuidado com o Deus que você está buscando. Esse Deus está vivo. Move sobre a sua vida. Esse Deus é o Espírito Santo. Esse Deus te capacita, te dinamiza. Esse Deus, Ele é o único Deus. Ele é o Deus verdadeiro. Esse Deus, Ele move pelo poder dele. Eu quero convidar você a ficar em pé.